Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje iremos aprender a arte de apreciar um champanhe ou um espumante. Comigo da bancada, ele que é jornalista e cantor, Bonifácio. É isso aí, muito obrigado, Sônia, novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e a gente vai descobrir um pouco os segredos dessa profissão de sommelier, né? Vamos aprender muito hoje, hein? Vamos que vamos. E para esse bate-papo, nada melhor do que um sommelier, para dar todas as informações e ensinar a gente, né, como apreciar, como beber um champanhe, com que beber, né, com que comer na hora que estiver apreciando um bom champanhe ou um bom espumante. Conosco hoje, Adriano. Boa tarde, Sônia. Desde já agradeço pelo convite. É uma novidade para mim participar de evento assim. Quando fiquei sabendo que eu iria vir, eu agradeci e falei que viria com o maior prazer. O tema escolhido por ela foi realmente falar um pouco do que é o espumante, da forma que é feita, do que pode, daquilo que não pode, o que é mito e o que não é mito. Para você também, uma boa tarde e espero que todos gostem e apreciem um pouco da... Que pena que não tem espumante aqui agora. Para a gente apreciar, Pois né, é, de fato. E para o né? nosso internauta, boa tarde, bom dia, boa noite, porque ele pode estar vendo a qualquer momento pela internet. Com certeza. O que te atraiu a ser um sommelier? Eu entrei no mundo do vinho porque eu trabalhava em um restaurante, eu era garçom desse restaurante, e o proprietário, ele tinha uma distribuidora de bebidas. Aí, quando o término do meu contrato com ele acabou, ele me pediu para ir trabalhar em um supermercado para vender os vinhos dele, que eu já tinha conhecido, já tinha esse contato com o vinho. Aí, de lá, eu fui conhecer como é que funcionava a profissão de sommelier. Dali, sim, veio o meu interesse por estudar, procurar onde fazer, como fazer. E aí, eu encontrei, na época, a ABS Minas. Foi onde eu fiz a minha escola de sommelier. Hoje eu acho que nós vamos aprender aqui que existe a diferença de champanhe e espumante. Vamos que vamos. Qual que é a diferença, Adriano? Pois a maioria das pessoas chamam as bebidas de bolhas tudo como champanhe. E normalmente o pessoal não é. O champanhe é uma bebida que é produzida no norte, pode colocar ali no norte da França, que é uma denominação de origem muito pequena, a produção muito limitada. E, além disso, todo champanhe é regido por leis. Então, nem todo espumante é regido pelas mesmas leis. Começando para falar um pouco o que é um vinho espumante ou o que é um champanhe, não posso deixar de falar de uma pessoa que, se não fosse ela, não iria existir o champanhe, que se chama Dom Pérignon. Essa pessoa, que é um monge beneditino, que é estudioso, amante de bebida, de terroir, que há mais ou menos uns 350 anos, estudou e viu que naquele pedaço da França, o vinho, no inverno, ele ficava instável, porque a baixa temperatura parava a fermentação. Quando voltava o verão, a temperatura aumentava, os vinhos começaram a dar espuma, bolha. Ele, por um tempo, resolveu abaixar mais, cavucou terra, criou-se as famosas caves de champanhe. Ele foi, estudou e criou, sim, aquela bebida, por experimento. Ele falou assim, estou bebendo néctar dos deuses. Daí surgiu a champanhe. Aí, junto com isso, ele escolheu as uvas, quais são, do momento que for o terroir ideal, e escolheu que naquela região de Champagne, que já se produzia vinhos para a realeza francesa, só que a gente chamava de vinhos tranquilos. A partir de Dom Pérignon, ele criou-se os vinhos espumantes. E a partir dali, hoje, 99% dos vinhos produzidos em Champagne se tornaram espumantes. Como é que você avalia? É pela uva? Avaliar com relação ao espumante? Ao espumante. A gente tem vários métodos de se avaliar um espumante. Se ele é branco, se ele é rosé, de outras formas. Se ele é doce, se ele é seco. E existem classificações para todas. E outra coisa também que é muito interessante,
Existem 2 métodos de fazer espumante ou champanhe. Charmat e o champenoise. O champenoise que foi o método criado por Dom Perignon. Esse aí por isso que normalmente chama champenoise, champanhe. O charmat é uma segunda fermentação que é produzida num tanque grande e o champenoise dentro da própria garrafa. Por isso que o champenoise é um método ancestral, garrafa por garrafa, o trabalho do ser humano ali. O champenoise não, o champenoise cria-se um tanque inox grande, controle de temperatura, em vase muito grande. O Boni chegou aqui comentando que ele não é apreciador do champanhe e do espumante. O que você indica para quem é iniciante para desenvolver o paladar para o espumante ou para champanhe? Normalmente a gente, quando chega... Beber pouco, né? Para começar. Ir com calma. Para quem é iniciante, se meter o pé na jaca, acabou. O seu paladar em si é voltado mais para coisas mais doces ou mais secas? Gosto mais doce. O ideal para a situação dele é tomar, se for um espumante, um demi-sec. E existe um outro produto também que tem cheio de bolinhas que se chama moscatel. Eu tomei esse aí recentemente. Agora que eu tava puxando a minha memória aqui, quando você falou, eu falei, esse eu tomei e gostei muito. Porque os moscatéis, eles têm as perlagens, que é o nome das bolinhas, só que ele tem um grau alcoólico menor e, consequentemente, ele tem um grau de açúcar um pouco maior. O sabor dele é muito bom. Ele é voltado mais para essas pessoas que estão querendo começar no mundo do espumante, do vinho, e que gostam de coisas mais doces. E a harmonização? Cada uma, né? A demi-sec, a brut, a rosé, cada uma tem um formato que deva ser seguido? Por exemplo, eu adoro, como eu sei que você gosta de espumante. Você consegue sim fazer um jantar só para servir espumante. Por exemplo, a minha entrada, se a gente vai encontrar um espumante mais leve, de preferência Charmat, porque ele é mais leve, é mais fresco. Um prato um pouco mais estruturado, a gente vai procurar um espumante que tem uma fermentação na segunda na garrafa, que é o champenoise ou tradicional, que com o tempo, que leva um pouco menos tempo de envelhecimento. Na hora do seu prato principal, que você vai escolher um menu mais carregado, tanto de sabor, de textura, a gente vai encontrar um espumante, vai de preferência um champanhe, pois a fermentação dele é mais longa, a perlagem dele é mais fininha, a estrutura dele em boca te pede comida. Aí sim. E para finalizar, se é uma sobremesa, nada mais justo do que ter um bom moscatel. Que aí você vai conseguir harmonizar o seu jantar inteiro somente com espumantes, de formas distintas, porém todos espumantes. Pô, você já viu o barulho que faz na hora de abrir uma champanhe? Vi. E é legal. Será que é correto? Pois é. Uma coisa que é bem interessante, se é uma festa, você está comemorando seu aniversário, a primeira você faz. Para que não pode sacudir. Não pode sacudir? Não, porque meu Deus do céu. Então todo mundo achando que tá chique, sacudindo, filmando. Tchan, 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 o cara filmando. Sacode aí. Aí derrama aquela coisa, metade cai no chão. Pois é, pensa que um produtor, igual falando de uma champanhe, ele demora 5 anos para colocar aquele trabalho daquelas bolinhas fininhas ali dentro. Na hora de você tomar uma balançada, você jogou o trabalho dele fora, mas por uma boa causa, eu entendo. Mas num serviço, para que você aprecie o espumante da sua plenitude, o ideal é fazer o mínimo de barulho possível, ser o mais discreto. Nossa, geralmente esse tipo de bebida as pessoas gostam, as pessoas gostam do movimento, aquela coisa espetaculosa. É isso aí, o espumante tem muito mesmo dessa questão do glamour voltado para essa situação, mas é só do brinde. A cultura da população, ela aumentou muito, né, em relação ao espumante, né? Há tempos atrás ninguém falava e já tinha um grupo, até mesmo aqui na cidade, que já apreciava e hoje em dia você vê que é bastante pessoas que aprecia, né? Igual a gente está aqui em Valadares, temperatura bem alta, o espumante eu falo, é a bebida ideal para a cidade. E as pessoas estão conhecendo aos poucos, se envolvendo cada vez mais com a bebida, procurando informações do que servir, de como servir, e o espumante é ideal para o nosso calor. Ideal, porque ele é refrescante.
e ainda se toma com a temperatura um pouco mais baixa. Quais são as favoritas? Tá. Falando no meio geral, a maior parte dos espumantes que são vendidos hoje são brut. São as espumantes mais secas. Aí tem várias marcas que são prestigiadas tanto nos consumos daqui. Falar de uma assim que eu tenho um carinho muito especial, porque eu aprendi e vi como eles trabalham, que é a Casa Valduga. Eles fazem produtos de extrema qualidade. Dali você vai encontrar tanto um espumante com maturação pequena, que é de 12 meses, até espumante extremamente complexo, que demoram 10 anos para ficar pronto. Tem uma champanhe que você bebe, ela desce queimando. Tem umas que você toma na primeira golada, né? Aí tem umas que você toma que ela desce suave. Por quê? Toda bebida alcoólica, ela tem o álcool. Normalmente esse álcool, tem gente que tem sensibilidade diferente. Normalmente as que têm o grau alcoólico um pouco maior e não tem período de maturação grande, você vai sentir isso no primeiro gole. Agora, se você pode pegar uma do mesmo tempo, mesmo grau alcoólico, porém ela teve uma maturação mais longa, ela vai ficar mais cremosa em boca. A maturação seria a idade do vinho? Isso. A maturação é o processo de fabricação dela. Só uma pincelada rápida de como é feito o espumante. Pega-se as uvas, igual elas estão aqui, prensa, faz esse suco, que chamam de... faz esse sumo, macera, fermenta. Essa primeira fermentação, elas deixam o gás sair. É uma fermentação natural ou coloca-se alguma coisa para induzir a fermentação? Hoje, a maioria se coloca levedura. Levedura. Mas aí a fermentação acontece em temperatura alta? Não, é controlada. Porque se você deixar a temperatura alta demais, vai dar aromas que não é benéfico ao vinho. Então, essa temperatura normalmente é controlada por volta de 28, 29 graus. Uhum. Para o espumante, aí faz a segunda fermentação. Essa segunda fermentação, coloca-se de novo um pouco mais de açúcar, que é o líquido, levedura, e normalmente, por exemplo, igual a gente está falando de champanhe, coloca-se na garrafa e ali espera. Normalmente, por exemplo, lá em champanhe, são 4 anos a garrafa deitada pro espumante, pro champanhe ficar pronto. Ela pode ficar paradinha ou tem que ficar virando igual fazem com queijo, por exemplo? Desculpa a comparação, tá, gente? Porque já que tá falando de maturação, a gente já logo pensa, tem que ficar virando, né? Pois isso aí é no final do processo, por exemplo, chegou lá, faltam 2, 3, 4 meses, se vira uma garrafa, 1/4 dela todo dia, para fazer com aquela levedura que tá lá dentro, que ela continua lá, só que ela morreu, que chega em meio ali 12, 11 graus alcoólico, a levedura morre pelo fato de estar em meio alcoólico. Aí essa garrafa fica deitada, aí no final do processo tem que virar ela 1/4 todo dia. E vai aumentando para essa levedura ir para o início da garrafa para você tirar. Aí tem que retirar. Tem. Aí normalmente você congela a ponta do espumante ou do champanhe, expulsa essa levedura e coloca-se um pouco de vinho tranquilo lá dentro, que esse nome é licor de expedição. Aí, a grande diferença, por exemplo, o vinho ficou ali maturando o tempo inteiro, todos iguais. Igual eu já te falou, gente, existe Brut, existe o Demi-Sec, existe o Nature, existe o Extra Brut. Isso. Aí, no final desse processo, cara, meu espumante está muito bom, mas eu quero uma parte dele com mais doce. Ele usa um pouco de açúcar no licor de expedição, esse espumante de Brut vira Demi-Sec. E aquele gás, ele é próprio do produto? Isso. Ele é gerado ali dentro? Gerado ali dentro, que a levedura, na hora que o subproduto dela, na hora que se come açúcar, é a formação de álcool, e junto com o álcool se libera CO2. Essas espumas, as bolinhas que estão lá, nada mais é do que CO2. Essas borbulhas aí que você comentou, tem umas que são maiores e outras menores. Isso. Por quê? A perlagem. Quanto mais tempo o vinho fica, esse processo de maturação com as leveduras, vai dando perlagem cada vez mais fina e mais constante.
falar uma coisa assim, quanto mais fininha, mais persistente está a perlagem, significa que o espumante que está na sua taça é de mais alto padrão de qualidade. Tá vendo, Sônia? E eu já tô chocado de você ter observado o tamanho das bolhas. Agora ele diz que quanto menor, mais chique é, tá vendo? Mais chique essa Nada maneira, de jogar né? no chão, tá, gente? Nada de jogar no chão. Tem pessoas que colocam hoje em dia gelo. Tem alguma champanhe, um espumante que possa ser colocado gelo? Como a gente estava conversando com questão ao mercado, o mercado está se atentando a tendências. Tanto champanhe quanto os espumantes, hoje tem uma versão que eles chamam de ice. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver rótulos assim. Normalmente se coloca gelo nesse estilo de espumante, porque eles são mais leves, normalmente tem um toque adocicado, que você, além do gelo, tem gente que adora colocar morango, fruta cítrica, para lembrar um bom coquetel para tomar na beirada da piscina. Mas não só na beirada da piscina, né? Às vezes à noite você tá ali, você acaba fazendo algumas coisas erradas, né? Agora, Mas a maneira de apreciar, né? Desculpa interromper, Sônia, é pura, né? Tá. A maneira correta. Tá. Hoje tem vários coquetéis que levam espumante. Aí tá certo, tá correto, mas é uma outra bebida. A maioria das vezes, para você analisar aquele espumante, você toma ele puro. Eu quero analisar puro. Aí eu tô a fim de fazer um coquetel, tá correto? Tá correto também. Mas você não vai conseguir analisar ele perfeito se tiver gelo lá dentro do seu copo. qual que é a taça apropriada? Existe aquela taça comprida, da boca pequena, que geralmente é o que todo mundo usa, né? Uhum. E também parece que pode tomar na taça mais larga, né? Ela é um pouco menor. Tá. Esse conceito da taça aí é bem interessante. As primeiras taças que foram servidas espumante, essa pequenininha, o nome dela é taça coupé, que hoje eles usam muito para fazer coquetel dry martini, é servido nela. Ela tem bojo maior, altura um pouco mais baixa. Nessa aí você vai conseguir sentir mais aromas, porque está mais disperso, está mais fácil, só que você vê pouca perlagem. As flutes, eles fizeram justamente para você apreciar o visual do que o seu espumante está te entregando, que é a perlagem. Normalmente ela é fina no meio, para que as perlagens saiam do meio e fique a dança das bolinhas na taça. Boni, roda a taça, pergunta para ele. E aí, pode? Para espumante, eu não aconselho. Justamente porque quando você gira, você vai fazer com que ela perca mais a sua perlagem. Aquela perlagem vai acabar mais rápido. Aí para espumante, não. Para vinho, pode. Vinho tranquilo, que a gente chama. Você viu, né? Vinho Aqui, tranquilo. a coloração. A gente percebe muita diferença de uma coloração de uma bebida para outra. Nós estamos falando na mesma linha do espumante. Por que a coloração é diferente? Às vezes você está tomando uma Brut e se dá essa diferença. Você está perguntando, todas Brut, por exemplo, uma tem um toque mais esverdeado, outra tem um toque mais dourado. Uhum. Aí começa a falar assim, tempo que o vinho foi feito. Vamos pegar assim, 2 vinhos na mesma linha, 2 vinhos Brut. Porém, um foi produzido em 2016. Aí ficou esse tempo para ser preparado, vamos colocar 4, 5 anos. Foi para a prateleira 21, 22 e a gente está tomando agora em 23. E pegou um espumante que foi produzido em 2022, desculpa, que é um espumante super jovem. Um vai ter a coloração esverdeada, a gente fala assim, bem translúcida, que é o novo, e o mais velho vai ter a coloração mais dourada, porque é o envelhecimento natural do vinho. Alguns vinhos foram feitos para envelhecer, mas a tonalidade dele de cor mudou também. E qual é a orientação? É tomar o vinho quanto mais novo, melhor, ou quanto mais velho, melhor? Aí vai depender muito de como esse espumante foi feito. Tá aí a nossa profissão. Que aí, se a pessoa chega lá, Adriano, eu quero tomar um espumante jovem. A gente aconselha os espumantes mais jovens. Adriano, eu quero comprar um espumante para me tomar no aniversário de 18 anos da minha filha, daqui 15 anos. Eu sugiro a você comprar esse espumante, principalmente o champanhe, porque ele tem uma longevidade muito maior do que a maioria dos espumantes. Peraí,
Tem gente, peraí, tem gente que vai comprar o espumante do aniversário da filha 15 anos antes? Até antes. Por exemplo, tem gente que, quando a mulher engravida, ela quer comprar naquele momento um presente para tomar quando tiver. Gente, tá vendo, Viu? Sônia? E a gente atrasa nos compromissos. Deixa eu comprar um deixa dia tudo comprar em antes. cima, tá chegando a data, nossa, eu tenho que comprar, rumo aquele desespero, né? E o pessoal se prepara antes, então. Mas isso aí geralmente são aquelas pessoas que são apreciadoras mesmo, né? Sim, normalmente essas pessoas gostam, entendem e esperam que o espumante evolua com muita facilidade. Então, é um trabalho de calma. Se eu tivesse comprado uma para o aniversário da minha neta para os 15 anos, já teria acabado com o estoque já, porque, uai, entendeu? Porque quem gosta, todo dia vai ali para pegar uma ali, deixa eu ver como é que tá hoje, né? Como é que a gente faz para apreciar um champanhe, na hora que você vai beber? Qual que é a dica para você sentir o sabor, aquele gosto do champanhe? Olha aí, uma ótima pergunta. Por exemplo, se for, comprei um champanhe sabendo que eu estou acostumado a tomar espumante. O champanhe, as grandes características deles, principalmente aroma, gosto, são praticamente deles, que é a nota de pão, a noz, amendoado. Essas aí são sensações que quando você compra um champanhe você vai ter. Em boca, ele é bem cremoso, a pelagem dele é constante, preenche a sua boca por completo. São sempre mais secos do que os outros por causa do terroir deles que fazem espumante mais seco. Essa aí é a grande vantagem de você conhecer um champanhe e saber o que você quer tomar dela, o que esperar dela. Se você pega uma champanhe, fecha seus olhos, né, tomando ali, você tem uma percepção diferente, né? Parece que você realmente percebe que ali a qualidade do produto, né? Ela te faz sensações imensas quando você está ali com um bom espumante. Ele te faz lembrar de coisas que geralmente você conseguiu, você está ali para comemorar, aí te dá essa sensação, sim, de coisas impressionantes. O preço, logicamente, que varia, né? Sim. Muito, né? Mesmo que seja Brut, mesmo que seja DMC, que, né, tem uma diferença muito grande, né? A grande diferença começa pelo terroir. Se você já vai comprar, quero comprar um espumante de alto padrão, brasileiro. Outra coisa muito interessante é como que o Brasil produz bem espumante. Quero comprar um espumante brasileiro. Você tem uma margem de preço muito grande, porém, com valores muito inferiores, eu quero comprar um champanhe. Eu quero comprar um champanhe safrado, que são os milesinhos. Aí você vai ter que investir um pouco mais. Pensa, colocar assim, 3 dígitos. 3 dígitos aí é complicado. Qual que é o normal? Isso aí é para tomar de olho fechado mesmo, né, Sônia? Igual você falou, sozinho de preferência, sozinho, né? Pra não ter que dar para ninguém. Mas esses momentos assim é compartilhado, por mais que seja caro no investimento inicial, aquele momento você quer dividir com pessoas que você gosta, então essa pessoa vai tomar espumante com você. Você vai fazer uma reunião, você tem lá 20 pessoas, eu quero servir champanhe, espumante. Qual que é a média? Se for à noite, final de semana, a gente faz uma conta. Se for durante a semana, só no período, vamos só fazer um jantar, e essa quantidade vai ser muito menor. Porque o tempo que passa para ter essa confraternização varia muito. Eu falo, se for um jantar durante a semana, uma garrafa, você pensando aí, vai servir em torno de 2, 3 pessoas. Se é um final de semana... Se a pessoa não for daquela que deixa derramar, né? Se for daquela festeira que deixa derramar, já não serve. Pode comprar 3. Aí vai, pronto. Vou fazer aqui, mas isso é relativo, né? Eu tenho uma turma que está intitulada Turma da Champanhe, e a gente toma, cada mulher, uma garrafa tranquilamente. Ninguém fica alta, é impressionante, entendeu? Mas também lógico que a gente está sempre ali comendo alguma coisa, bebendo água, que é o segredo também, né? Para você não ficar alta. A água principalmente. Para cada taça, quantos copos de água eu devo beber? É interessante tomar mais do que o dobro de água do que você toma da bebida alcoólica. Porque ela te faz desidratar, então normalmente no outro dia, para você amanhecer bem, quanto mais água toma, menos problema você vai ter.
O ideal é mais que o dobro. Porque tanto bom, todo mundo sai, quer dizer, dia de semana, às vezes, tem um encontro, é uma vez no mês, e todo mundo trabalha normalmente no outro dia. Normalmente. E essa quantidade que elas tomam, talvez no início, que quando foi a história de montar essa confraria do champanhe, se tomava menos. Com certeza. À medida que elas foram acostumando com a bebida, hoje ela interfere muito menos na questão de vida dela, como ficar mais alta, do que no começo. Mas você sabe que teve uma época, uns anos atrás, o pessoal chegou até a falar, vamos passar cada 2, aí um mês, uma traz 2 e a outra leva uma, e assim, fazendo duplas, né? E a gente não aceitou. Não aceitou, não, o nosso limite é esse, ponto, acabou. Porque senão daqui a pouco era 2, era 2,5. Então, foi muito bem resolvido. Então, o nosso limite é este. Então, eu acho que é interessante a gente saber o limite da gente, né? Totalmente, concordo plenamente, porque por mais que ninguém queira ficar alegre, no momento que começa, se tá as garrafas lá, ninguém pensa 2 vezes Não antes pensa. de abrir. Com certeza. A questão na hora de servir, que você dá aquela virada na taça. Para quê? Aquela virada é uma coisa muito boa para não deixar derramar. Isso aí. Que aí Eu faço isso com a cerveja. Eu faço isso com a cerveja e dá certo. Quando eu bebia cerveja, eu viro o copo, encho rapidinho, não precisa de ficar, coloca, espera. Opa, coloca, espera, aquela coisa interminável. Você deita, vira, enche. No champanhe também é assim? Não, o champanhe, a taça vai ficar paradinha lá, porque normalmente essas taças são cristal, aí a gente evita... Muito fininhas, né? A gente evita de encostar o bico da garrafa, porque por ela ter a boca menor, às vezes na hora que você vai tirar, a garrafa fica, você quebra. Aí você do alto... Normalmente então quem serve geralmente não pode beber, né? Porque a boca dela é bem estreitinha. Se o cara ficar alta, como diz a Sônia ali, acabou. E a rodada que ela falou, quando você termina, aí você dá uma girada. É na garrafa. Que aí o restante que tá na borda fica dentro da garrafa, para não sujar o pano da mesa, entre outras coisas. Qual que é a dica para escolher um bom espumante sem gastar muito dinheiro? Eu falo espumante brasileiro. Essa é a dica. O espumante brasileiro tem uma qualidade fantástica, uma variedade muito grande, desde Brut Rosé, Demi-Sec, aí tem Extra Brut, tem Natur, tem produção antiga, que é para deixar as leveduras dentro. Você consegue, dentro do Brasil aqui, tomar espumantes fantásticos. Manter um espumante dentro da geladeira, pode? Pode. Ele fechado ou ele aberto? Ele fechado. Pode. Tem prazo? Aí vai do tipo de espumante que você adquiriu. Se for um espumante que pode envelhecer, deixa ele lá quietinho, pode. Mas se for um espumante que é para ser tomado jovem, não adianta você querer esperar durante muitos anos, que ele não vai evoluir para bem. Como é que você já explicou a questão do jovem aí? Eles são mais baratos, os jovens? É porque o tempo que foi utilizado, que o produtor utilizou para fazer, é muito menor. Então, naturalmente, ele quer o retorno dele. Então, eu preciso de fazer espumante. Você pode até olhar. Todos os produtores de vinho hoje, ou de espumantes, principalmente aqui no Brasil, tem um produto mais simples, que é o de giro, que a gente fala, que é o produzido em grande escala. E tem alguns produtos que são feitos a poucas mil garrafas. Que esse produto, ele quer, em um certo momento, vai colocar um valor agregado um pouco maior para entregar coisas distintas para as pessoas. Então, a mesma marca hoje, você consegue encontrar espumante leve, espumante fresco, da mesma forma vai encontrar espumante encorpado e de grande maturação. Como armazenar adequadamente? O ideal é deixar ele deitado, de preferência, se tem adega climatizada, dentro da adega climatizada, porque você abre muito pouco e a temperatura dela fica constante, mais do que talvez até na própria geladeira. Se não tem, procure algum lugar que ele possa ficar deitado em local onde não bata sol e nem muita luminosidade. Tem a temperatura ideal? Eu aconselho a colocar na adega, porque a temperatura lá é sempre constante. Como a gente mora aqui numa cidade muito quente,
Eu vou mentir pra você. Deixa ela trincando, né? Agora, para consumo, ideal da bebida é por volta de 5, 6 graus. Temperatura dela para consumo. Tem gente que vai querer um pouco mais gelada? Sim, tem problema. Às vezes você não vai sentir tudo que a bebida te entrega. Se ela estiver gelada demais, congela suas papilas gustativas, você perdeu o sabor do seu espumante. Qual que é a queridinha que lá no Recanto do Queijo não pode faltar? Casa Valduga. Hoje essa aí é a campeã de venda lá da gente com relação ao espumante. Qual que é o diferencial dela? Todos os espumantes produzidos pela Casa Valduga são feitos no método tradicional, que é o método antigo. E eles têm ainda a maior cave subterrânea do Brasil. Então, muitos anos pesquisando. E todos os produtos deles têm esse cuidado de fazer. Quero mais leve. Um exemplo, a linha Arte. Que era um espumante com um pouco mais de estrutura. Agora lançaram a linha Premium, que é um espumante que já fica 2 anos para ser pronto. Eu quero conhecer os produtos ícones. Um exemplo é a linha 130. Eles usam 3 safras diferentes e ainda mais 36 meses em contato com a levedura para colocar o espumante à venda. É um custo mais alto do que as outras? Ou tá como a gente consegue comparar, né, as demais, né? Por exemplo, essa 130 já é um espumante um pouco mais elaborado, então ela tem um custo um pouco maior. Mas, por exemplo, tanto a linha Arte quanto a linha Premium, para mim são espumantes de custo-benefício muito interessante, que são produtos de padrão de qualidade muito alto, sem você ter um investimento muito grande. Porque tem umas, Boni, que você só sabe o preço dela no outro dia. Só. Entendeu? A dor de cabeça, entendeu? Então, assim, nada melhor do que apreciar um bom champanhe, né? Um bom espumante com preço razoável, né? Porque não adianta você correr para os baratos, que os baratos, o efeito é no outro dia, né? Aí complica. Ainda mais ainda, igual elas têm a turma de tomar uma garrafa por pessoa. Mas a dica de tomar água também ajuda, né? Aliviar. Total. Se tomar água, sem tomar água, a chance de você ter a ressaca é muito maior. E de você sair alto também, né? Totalmente. Totalmente. Assim, é impressionante. E você também comer, né? Porque às vezes as pessoas bebem sem comer. Isso aí. Entendeu? Então, o segredo também tá no tira-gosto ali. Você tá sempre... E o espaço de tempo que você consome, isso influencia. Se consome rápido demais, a chance de você ficar alterado é muito maior. Como, igual elas ficam, essa conversa, bate-papo, o espaço é longo, aí dá tempo de você tomando água, não ficar alterado. É interessante, né? Estou muito satisfeito com o bate-papo. Tem mais alguma informação assim que a gente deixou de perguntar? Você não falou, mas uma coisa que é muito interessante, eu falo assim, eu já fiz, não indico as pessoas fazerem, que se chama sabragem, não sei se vocês já viram, cortar a garrafa. Não, já vi, tá, mas, tá. Isso aí é uma coisa muito interessante, mas vai ficar caco de vidro. Não fica, porque o espumante em si, ele tem uma pressão dentro da garrafa que é maior do que de um pneu de carro. Na hora que você quebra o vidro, os pedaços que poderiam estar ali são expulsos. Aí sim. Mas você corre o risco de não cortar adequadamente e você perder, dependendo do valor da garrafa, perder a champanhe toda, né? O ideal é que ela esteja sim na temperatura. Como é que é feito o corte dessa garrafa? Toda a garrafa, ela tem uma linha que é onde que eles colam ela, né? Aí naquela linha, você passa. Eu já fiz tanto com taça, com sabre. Aí você corre na garrafa e ela solta a tampa, ela estoura. Adriana, outra coisa. Há um tempo atrás, você pegava a garrafa de champanhe, tirava aquela gaiolinha, né? Jogava ela fora, colocava ela no canto lá e vinha, abria com a rolha. Hoje não, né? Hoje você deixa a gaiolinha, né? Tá. Isso aí é uma coisa muito interessante, que é a forma correta de abrir. Principalmente se você está num lugar onde tem gesso, ou até mesmo para não machucar as pessoas que estão em volta. O ideal, na hora que você abre o lacre e começa a desenroscar a gaiola, é ficar com o dedo por cima. Porque corre o risco dela tá ainda com a pressão muito grande e a rolha tá frouxa.
Aí, na hora que você tira a gaiola, já expulsa. Aí, se tá apontada para alguém, machuca. Se tiver pro alto, vai quebrar o gesso. Aí você roda a garrafa ou a rolha? Eu seguro a rolha e rodo por baixo a garrafa, que aí você faz menos força do que quando você começa a desenroscar a rolha. Você vai tomar champanhe já sabendo fazer tudo, tá vendo? Tá vendo? Isso aí. Boni, quero te agradecer a sua participação. Obrigado. Valeu de montão. Tenho certeza que você vai começar a apreciar O pessoal de casa deve ter percebido que hoje eu fiquei mais calado, porque a Sônia domina o assunto totalmente. Eu fiquei aqui, ó. Ela tava falando de ficar alta, eu foi no chão, vendo ela falar. Porque ela domina bastante o assunto, eu fiquei aqui aprendendo. Hoje eu tive uma aula aqui, pessoal. Aqui, mas é muito interessante. É uma bebida que tem uma aceitação muito grande em qualquer lugar. Sim. E em qualquer estilo de festa, ela tem aceitação, independente do que você vai servir, o tira-gosto. É a bebida na qual as pessoas usam para comemorar. Você pensar, vou fazer uma grande festa. Vai ter um bom espumante ou um bom champanhe. Indiferente, né? De qualquer coisa, a champanhe é sempre motivo de festejar, né? É um brinde, né? É o brinde, E o assunto é tão bom que ela já tentou acabar 3 vezes aqui, fez igual aquelas senhoras quando estão terminando o assunto. Então tá, você fica com Deus, tá? Mas menina, você precisa de ver. E aí começa, ela vai entrando no assunto, porque ela gosta muito do assunto. Só faltou a champanhe aqui. Só faltou isso. Adriano, obrigado pela sua participação. E eu que agradeço o convite, a paciência que vocês tiveram comigo para conduzir o assunto da melhor forma possível. Ah, que Muito isso. obrigado. Não, foi muito tranquilo. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.